Pessoal, vou receber aqui o jornalista Bruno Tortur, já está aqui na área. Alô, Bruno, tudo bem? Salve, Miguel. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Tudo certo por aqui. Bruno, você viu esse vídeo do Glauber Braga? Eu havia visto já cedo. Ele manda bem, né? Ele quando tá bravo, ele pega os caras, é como poucos, né? Já pegou o Sérgio Moro, já pegou os Bolsonaro antes. Tá perfeito, né? Eu acho que é uma frase muito previsível, na verdade. Eu tava acompanhando a sua conversa antes. É o dia da marmota, né? Com esses caras. A gente precisa ver, essa conversa precisa avançar, porque é muito previsível o que esses caras falam, e na verdade reproduz a ignorância e o preconceito de muita gente no país, né? Mas eu sempre fico muito chocado, porque eu já fui na Maré várias vezes, já fui no Alemão várias vezes, e em geral quando eu vou de táxi, né? Que eu não tenho carro, eu não dirijo, então eu pego um táxi e vou. E todos os taxistas ficam muito assustados, né? Quando eu falo que eu vou lá. Ah, mas você vai mesmo, mas eu vou te deixar antes e tal. Eu tenho sempre a mesma conversa com os taxistas e, em geral, eles acabam relaxando. Eu falo assim, olha, cara, as pessoas moram lá. É um bairro, viu? A gente não pode ter tanto medo de um endereço em que mora, assim, centenas de milhares de pessoas que vão todos os dias lá, que moram, que estudam, que têm as suas casas, que têm os seus mercados. E as pessoas não pensam nisso. Eu acho que o que justifica essa super guerra bizarra que mata a gente é que muita gente entende que são territórios quase que estrangeiros, né? Eles acham que é uma outra civilização, eles acham que está no controle, que todo lugar vai ter arma e tiro, e que se você entra e você não mora, você vai tomar um tiro. E é um bairro, gente. É um bairro que entra carta, entra produto, as pessoas moram lá, se casam lá, é cheio de comércio, cheio de igreja, cheio de escola. Organizações, né? E aí os taxistas olham e falam assim, é verdade. O cara nunca pensou por esse aspecto, e em geral, isso é outro ponto, especialmente carioca. O taxista, em geral, mora em área de milícia. E aí eu converso com esse cara e eu pergunto, mas você mora onde? É controlado por quem? Né? E é uma dissonância forte mesmo que as pessoas têm. E essa é uma barreira muito importante de ser quebrada pelo próprio Flávio Edino. Eu acho extremamente positivo que ele chegue lá com 2 carros mesmo. É o jeito certo de chegar em um bairro brasileiro. Com a segurança que ele precisa ter, sempre. Com a segurança que ele precisa ter quando ele vem no centro de São Paulo. Agora, sim, eu acho que ele devia se preocupar muito mais em ir exatamente em áreas de milícia, que já se aprovaram muito mais sanguinárias com crimes políticos. Porque vamos lembrar, foi miliciano que matou a Marielle. Me fala a última vez que o morador do complexo do Alemão assassinou um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um candidato, que seja. A gente não tem essa informação, a gente não sabe. Isso aí não é notícia, porque isso não acontece. E eu não estou falando que não é sério, que não é perigoso, que não tem arma lá. Tem, evidente. Mas é o tipo de coisa que o ministro precisa resolver. Escutar os jovens, escutar as organizações, escutar o relatório, para ver de que maneira que a gente resolve isso. Eu tenho um ponto que você abordou, que eu acho importante destacar, que é que a fala do Eduardo Bolsonaro reforça o preconceito. Né? Inclusive, ele chega a repetir aquela história ridícula do CPX, que é uma sigla de complexo usada no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com tráfico. Ele usa aquilo, uma fake news pesadíssima que foi usada na campanha. Né? E esse tipo de preconceito é grave no Rio de Janeiro porque ele alimenta essa psicopatia da classe média brasileira que não vê importância em matar gente na periferia da favela. E, na verdade, a gente sabe que ele está falando com uma boa parte da classe média brasileira, da classe alta brasileira também, mas ele também está falando com uma outra facção, que infelizmente esse discurso reforça, que é a polícia militarizada
e politizada, que entende esse território como um território de guerra. Sim. E sabe o que o CPX é. Eles sabem. Os policiais, eles não se enganam. Eles sabem que CPX é sigla para definir a comunidade. Mas os policiais também não gostam dessa sigla, porque essa sigla, ela representa, essa comunidade é organizada e politizada, ciente dos abusos policiais que acontecem lá, cientes da conivência policial com boa parte do próprio crime que acontece em algumas favelas cariocas. Então, eles sabem que, na verdade, o CPX representa, sim, a comunidade, representa vozes da comunidade, representa o René Silva, Raul Santiago, a Buba, uma série de ativistas que são, de maneira democrática, muito pacífica, republicana, são críticos da polícia militar, são críticos dessas ações. Então o CPX, ele também é uma resposta é orgulho de uma comunidade que está se organizando e está se politizando. Então ele joga esse grande preconceito para muita gente que não sabe nada, mas também ele está dando recado para o BOP, para a Polícia Rodoviária Federal, que são pessoas que já entraram em uma lógica psicopata, como você bem colocou, com uma lógica de guerra que entende que não é o tráfico que é o inimigo deles, mas que a favela organizada é o inimigo deles. É a favela que filma o abuso policial, é a favela que sabe que esses policiais eles são cúmplices de muitos crimes, que é do policial que o próprio traficante compra arma. Porque vamos se lembrar disso, gente. As armas do tráfico, elas não são importadas por avião. Elas são compradas pelo Estado brasileiro, entregues no Exército e na Polícia Militar, e a partir daí elas são traficadas para os traficantes, que são a ponta de um processo criminal. Então o CPX, novamente, ele não é simplesmente uma sigla que define uma comunidade, é uma tomada de consciência. E é contra isso que o Eduardo Bolsonaro também é inimigo. É o que você colocou, justifica a violência, que é tudo que a gente não precisa no país. O que a gente viu no Rio de Janeiro, em 2022, foi que pouco antes das eleições, o governador Cláudio Castro promoveu um verdadeiro massacre nas favelas brasileiras. Né? Foram vários, na verdade. Né? Todo o seu governo foi caracterizado por isso, mas houve assim, uma intensificação particular nas semanas ou meses que antecederam as eleições, semanas. E aquilo a gente identificou, e ele tá tentando jogar para fazer populismo de sangue, né? É o populismo da morte. Que ele entra na favela, mata um montão de gente, cria aquele burburinho, né? As organizações de direitos humanos, o campo progressista naturalmente vai protestar, isso não é possível, né? Não é possível matar tanta gente. Aí a extrema-direita vai capitalizar isso, estão defendendo bandido, não sei o quê. Dito e feito. Né? Se elegeu em primeiro turno, foi muito importante para ele aquele ato. Como é que a gente para essa máquina de sangue, hein, Bruno? Olha, Miguel, esse para mim é o segundo maior desafio, talvez o maior desafio democrático brasileiro. É que a gente está com a democracia tão degradada, né, que a gente está falando até hoje de envolvimento dos militares em golpe, em reversão eleitoral, que isso tudo a gente tem que prevenir, porque isso é o piso básico, né, isso é a fundação mesmo. Mas o problema democrático do país, ele não é só na urna, né, ele não é só no respeito às instituições, ele é no respeito aos direitos, e na verdade, boa parte do país entende que o Estado só se expressa através da polícia, né. E a polícia brasileira, ela é um nó muito difícil de ser desatado. Eu acho que esse é o maior desafio que o Flávio Dino tem pela frente. Eu não sei se ele vai ter capital político, tempo, energia para conseguir realizar isso sem que a sociedade exija dele isso. Exija do governo Lula e exija do parlamento. Não é uma briga simples. Ela já não era simples em tempos democráticos, quando a direita brasileira era só a direita brasileira, ela não era a extrema direita brasileira. Quando a direita brasileira era autoritária de maneira moderada, era neoliberal, era meio policialesca, mas não era o Eduardo Bolsonaro,
não era o Nicolas, não era esse monte de miliciano que chegou longe, né, aqui. Então esse é um problema. Eu acho que tem uma política que, para mim, sem resolver isso, nada vai se resolver, que é a política de drogas no país. Para começar a resolver esse problema de populismo de sangue, como você bem colocou, que é uma coisa bastante carioca, mas tem isso no país todo, e em São Paulo a gente está com um problemaço agora, que é o Tarcísio, que das primeiras atitudes que ele fez foi trocar o comando da Polícia Militar e pôs um cara da Rota. A Rota é as polícias mais violentas brasileiras também, com histórico, inclusive, de apoio à própria ditadura militar, né? Mas, assim, sem mudar a política de drogas no país, a gente vai seguir com uma justificativa de repressão física a certos territórios e com o encarceramento em massa de crimes não violentos, que também é um problema gigantesco. É a desculpa que todo policial tem para abordar um carro de madrugada, para dar um esculacho num grupo de jovens negros, tendo ou não baseado no bolso. É o jeito de acusar uma pessoa injustamente, sem precisar de testemunha. Basta o relato do próprio policial para botar um jovem na cadeia acusado de tráfico, que não pode nem responder em liberdade. Então isso é algo que a gente vai ter que encarar. Eu fiquei bem feliz, na verdade, bem aliviado, não digo feliz porque é uma expressão forte para uma coisa tão trágica, mas de ver o Silvio Almeida, o ministro, falando exatamente aí sobre essa questão. Eu vou te falar, quando a Dilma assumiu em 2011, ela tinha indicado para secretário nacional de drogas o Pedro Abramovay. Ele nem chegou a assumir, porque ele estava mais ou menos nomeado, e ele deu uma entrevista que falava mais ou menos isso que o Silvio Almeida colocou. Era uma frase até mais leve, e ele foi demitido sem assumir, porque isso não era um debate que o governo do PT estava disposto a assumir. Então me dá um alívio muito grande ver um ministro dos direitos humanos finalmente relacionando isso de maneira clara como um representante de Estado de algo muito óbvio, que a política de drogas é a raiz de uma grande quantidade de abuso de direitos humanos no país. E gera um problema que na ponta, que na ignorância, que no preconceito, que no populismo, vira essa frase do próprio Eduardo Bolsonaro, entendeu? Que associa jovens de favela com o tráfico, que associa um carro que chega num bairro com associação ao tráfico e cria esse inimigo interno, meio fictício, mas que justifica essa grande guerra. Então, assim, é muito difícil resolver, porque esse é um debate bem mais difícil da gente avançar na sociedade do que, cara, juros, reforma tributária, que são coisas que a gente não tem maioria, que vai enrolar, vai perder capital político. Imagina chegar no país e vindo do governo executivo, do poder executivo, uma proposta assim. Mas existem muitas reformas que não passam pela legalização exatamente, que podem aliviar muito essa pressão carcerária. A começar pela própria maconha, mas é um longo assunto. Agora tem a maconha medicinal, ela foi liberada, né, em alguns casos no Brasil, né? Só que é uma coisa muito elitizada, você tem que importar. Eu acho, mais uma vez, é fruto dessa característica brasileira, que não sei se é uma coisa ibérica, né? Alguém já falou que é uma coisa característica meio ibérica, de não pensar na economia, né? Aprova uma lei que libera a maconha medicinal, mas beleza, vai importar do Canadá. Um país com desemprego altíssimo desse podia produzir maconha aqui, gerar um montão de emprego no Brasil, vai importar do Canadá. E mesmo óleo, assim, mesmo o fármaco. Então vamos falar que o moralismo ignorante brasileiro não admite a erva. Vamos dizer esse absurdo.
tá? Que não pode, que tem que ser óleo, tem que ter uma bula. A gente tem a Fiocruz, cara. A gente tem laboratórios de ponta, de excelência, de coisas que é mercado, que vai vender por um custo acessível, mas que tem que estar. Isso é uma outra questão. O SUS vai ter que comprar. Porque se isso é uma medicina que vai ser aceita, se isso é um remédio que os médicos vão receitar, e vão ter que receitar mesmo, porque ele é um remédio maravilhoso para muitas coisas, e muito menos tóxico, com muito menos efeito colateral, o SUS vai ter que fornecer para pacientes que não têm recurso, que vão buscar o sistema público. De quem que o SUS compra? Do Canadá? A gente vai pagar isso em dólar ou a gente vai produzir isso com ciência brasileira? Então, essa é uma conversa que eu espero que a gente consiga ter nos próximos anos e não fique tão distraído pela reação dos extremistas. Porque vamos lembrar de uma outra coisa, que acho que pouca gente se dá conta disso. O general Vilas Boas, tá? Ele só está ainda funcional e tweetando e indo a eventos porque ele está tomando maconha medicinal, tomando remédio de maconha medicinal há muitos anos, e foi o que salvou ele, foi o que estacionou a doença dele, que é uma doença grave. Então, por exemplo, o general Vilas Boas, esse golpista safado, esse cara tóxico, perigoso, ele só tá vivo, ou, não digo vivo, mas ele só tá funcional porque ele usa óleo de maconha. Olha que loucura. E a gente não consegue ter essa conversa como país, porque os reacionários não autorizam isso, de alguma maneira, e o nosso campo ainda ou não tem muito conhecimento mesmo, que é bastante compreensível, ou não tem, ou sente que não tem capital suficiente para assumir essa pauta. Mas é muito dinheiro. Agora, também é importante colocar que ela também que já tem muitas brechas interessantíssimas e muitas associações que já têm autorização para fazer o cultivo e distribuição de óleo de cannabis. Ele ainda não é farmacalizado, mas existem muitas associações que já estão produzindo em escala razoável, porque conseguiram liminares que provam que são pacientes, que são pessoas que financiam esse cultivo, que não têm fins lucrativos. Isso é algo super importante de ser colocado, porque essas associações elas já são tão grandes que é impossível fechar. Porque se você fecha, vão ter centenas de milhares de pessoas no país que vão ser afetadas imediatamente, que são familiares que estão tomando conta dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, são pessoas que estão tendo alívio de dor, de epilepsia, de tratamento de quimioterapia, que é super importante para você voltar a ter apetite. Então são coisas importantes que estão acontecendo. Mas é bem o que você colocou. Tem um caráter que não pensa em economia, que é sempre moral, é sempre na exceção, e um caráter elitista. Um caráter assim, não, se for essa pessoa que ela é, em geral, branca, em geral rica, em geral conhece o médico certo, paga um dinheiro, consegue uma autorização que é super difícil, aí tudo bem, porque não vai cair para a população, né? Que é o mesmo problema do XPX, né? Isso não pode sair do controle, vamos dizer assim, né? Não pode ter jardim disso por aí, porque aí as pessoas elas se assustam muito. Mas é o futuro, já é o presente em muitos países. E quanto mais demorar, mais a gente vai ficar atrasado em um bonde inevitável. Em um bonde inevitável, porque hoje nem o Partido Republicano mais dos Estados Unidos é contra isso. Eles ainda resistem um pouco à legalização, mas assim, ninguém de verdade proíbe mais, ninguém vai atrás de quem está plantando lá nos Estados Unidos. Isso é partido que nos últimos 10 anos está virando um partido fascista, perigosíssimo mesmo, mas a maconha eles já entenderam que é uma causa perdida se eles forem contra, né? Demorou. Eu vou trazer uma notícia aqui, que eu dei um Google aqui rapidinho, essa notícia sobre o Canadá. Veja só que coisa impressionante. Vou colocar aqui na tela. Só um minutinho, né? Porque essa questão econômica me deixa sim, preocupado com a falta de lucidez da classe política brasileira. Olha aqui, ó. Agronegócio, né? A maconha já contribuiu com 43,5 bilhões
de dólares, de né, dólares. para o PIB canadense desde a legalização. Isso do Canadá, que é um país com uma população pequena. Imagina os Estados Unidos. Exato. Imagina os Estados Unidos, imagina o potencial para o Brasil, né, que tem um clima apropriado. Né? Exato, porque o Brasil, isso é outra coisa importante de falar, eles estão fazendo essa plantação em lugares com estufa, super caro de fazer, difícil, tem inverno deles de 6 meses, então gasta energia, gasta combustível, é ruim para o meio ambiente, porque emite muito carbono por conta das estufas. Aqui no Brasil é assim, produto agrícola, cara. Imagina o agronegócio brasileiro, a hora que eles entenderem o preço do grama desse commodity. Exatamente. Vai comparar com qualquer outro o Brasil pode ser o maior exportador mundial. O Nordeste brasileiro tem a terra e o clima perfeitos para isso. Isso é uma coisa também que pouca gente sabe. Sabe que a Califórnia ela é o principal estado agrícola dos Estados Unidos. É muito tecnológico, bastante rico, mas é o que mais tem vida rural. Tem produtos muito grandes, né? Muito grande e muito especializado em agricultura. A maconha já é há muitos anos o principal produto agrícola da Califórnia. Não sabia. Eu sei que tem muita uva lá, né? Produção de vinho. Tem tudo lá. Tem gado, uva, frango, tudo, né? Tudo orgânico, tem coisas nobres, tem trufas, tem todo tipo de coisa, porque eles sabem fazer lá, são muito ricos, são muito ligados em alimentação e tal. Mas o principal produto é agrícola, em termos de renda e em termos de imposto. Uma porque paga muito imposto, mas outra que você tem que imaginar que chega para o usuário a $50 o grama. Qual produto agrícola? Você pega 1 quilo dele e vale centenas de milhares de dólares. Imagina isso. Nossa. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos com café, né? E o café era considerado assim a galinha de ovos de ouro da agricultura, né? Porque ele tem um preço bem mais alto por quilo, né? Uma saca de 60 quilos de café verde, né? Vendida a R$500. Né? Enquanto uma saca de soja é R$20. Né? Eu lembro que os commodities brasileiros são muito baratos. Né? Aumentou até um pouco nos últimos anos, mas na época que eu escrevia, eu lembro que era uma coisa incrível, Bruno. O container, o Brasil vendia o minério de ferro, né? Sim. É muito barato. Muito. É tão barato que o container valia mais que todo o minério de ferro dentro dele. Pra você ter uma ideia. O container. Nossa, falando em capitalismo primário, né? Extração primitiva. Extração que Deus, que loucura. A gente tem aí uma oportunidade de plantar e exportar maconha para o mundo todo. Porque no futuro o mundo todo vai usar maconha. Isso é só você ver o que está crescendo, como ela está presente na cultura ocidental, sobretudo. Né? Tem uma série, porque quais são as drogas presentes? Droga tem uma palavra feia já. Né? Quais são os produtos, né, que são presentes na cultura ocidental? O uísque, a cerveja são muito presentes. Todo filme tem um cara bebendo cervejinha, tomando uísque. Né? O cara chega no escritório de alguém, a primeira coisa que o cara faz, quer tomar uísque, né? Abre uma garrafinha de uísque. Né? E a maconha também está crescendo, né, na cultura ocidental, sempre nas séries, os personagens mais cools, né? Eles lá tem um momento que ele fuma maconha, é sempre um momento positivo. Hollywood dificilmente hoje em dia, pelo menos há muitos anos, coloca como uma coisa negativa, dificilmente. E assim, a gente esquece que tem outros grandes usos, que não são os usos do princípio ativo, que não é nem o medicinal e nem o recreativo, mas que é como fibra, como combustível, como produto industrial. Que também passa até, isso é uma outra história, mas que assim, uma das principais razões pelas quais eles proibiram a maconha nos Estados Unidos na primeira metade do século XX era por reserva de mercado dos produtores de celulose, porque eles queriam acabar com o papel de cânhamo, que era o grande competidor deles. Então era uma questão econômica, muito antes de ser uma questão moral. Era uma questão de reserva de mercado mesmo, de padrão de fibra para fazer papel e tecido, né? Porque uma grande parte, vamos lembrar até
que foi um dos escândalos mais ridículos que a gente teve há uns 25 anos, mais possivelmente, foi quando o Gabeira, não sei se você lembra disso, ele importou uma semente de cânhamo. Não era nem maconha, era cânhamo, era tipo hemp. E aí apreenderam essas sementes, ele teve que responder processo e tal. E eu lembro de que ele foi muito ridicularizado como maconheiro, ele tentando levantar uma coisa muito simples, que assim, isso aqui é fibra, isso aqui é para plantar, assim, para fazer tecido, para fazer papel. E fazer biocombustível, que também é uma outra questão. Óleo nutritivo, óleo para fritar coisa, óleo para lubrificar coisas. Assim, o Siddhartha Ribeiro, que fala que ela é o cachorro das plantas, né? É o melhor amigo do homem. Assim, porque é uma planta que serve à humanidade de muitas formas, né? Ela vai desde a medicina ao tecido, vai da recreação ao uso espiritual, vai da economia a qualquer outra coisa, e é literalmente economia verde, né? Não é algo que faz mal para o solo, não é algo que emite carbono, ou é contrário, ele sequestra. Então é só vantagem. Isso é algo que não sei se terá espaço, mas seria algo a ser bem pensado em termos de política pública pelo governo federal no âmbito do uso da terra, né? Reforma agrária, desse tipo de coisa. Isso seria um produto independente do uso psicoativo, um produto industrial muitíssimo interessante e de fácil produção. Muito bom. Ainda mais, por exemplo, Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro praticamente não tem mais agricultura. A gente importa tudo de Minas, Espírito Santo, Verdade, São Paulo. Né? Ele tem uma topografia complicada, é muito irregular, são esses morros, né? Então, por exemplo, não dá para plantar grãos, porque não dá para mecanizar, não é plano. Tem um pouquinho de café, né? Porque café dá para plantar em morro, mas é pouquinho, é ridículo. É ridículo a quantidade que tem, mas é irrisória. Né? Mas cânhamo e maconha daria para plantar perfeitamente, né? Ainda mais com o mercado consumidor próximo, né? Deixa eu ler alguns comentários. Depois eu vou fazer outro comentário. Ana Paula Menezes: tenho doença autoimune e faço uso da cannabis medicinal. Minha vida mudou para melhor, 1000%, porque o medicamento que tenho que usar é quimioterápico. A cannabis é da Califórnia e da Austrália. Tá vendo? Legal. A Samir diz: deveríamos ter o direito de plantar em casa e fumar de boa. Isso aí. Marcos Moura: saco de soja R$180 ou mais, 60 quilos. Eu falei R$20 porque na época que eu escrevi sobre café, tem mais de 20 anos, era esse preço. Aí depois, por isso que eu falei, aumentou um pouco. Mesmo assim, é muito barato. Muito barato. Você vê um saco de café hoje, 60 quilos, também, nem sei contar, mas deve estar uns R$600 ou mais. A Rita Maia comentando aqui a fala do Glauber, né? Precisamos de mais Glauber no parlamento. E a Ana Paula confirmando aqui que vem da Califórnia e da Austrália, né? Eu ia falar uma coisa sobre só que eu esqueci, que era sobre a cannabis. Sobre maconha? Eu tenho um outro comentário para fazer sobre maconha, que é uma coisa que eu sempre digo e acho que as pessoas não percebem muito, cara, que é o seguinte: eu acho que tem uma política piso sobre drogas, que ela deveria ser o começo da nossa conversa. É muito estranho você proibir uma espécie de existir. É muito estranho você proibir uma planta de existir, cara. E é isso que está na lei. Várias plantas não podem existir de acordo com a lei humana. E é uma espécie. É muito estranho isso, cara. A coca na Colômbia, né? Porque eu entendo. Se você quiser proibir a extração, o princípio ativo, vender, farmacalizar, eu consigo entender. Mas você proibir, e as pessoas estão presas por causa disso, um vaso com uma planta dentro, cara, é muito esquisito. É uma coisa irracional. E a gente proibiu maconha, a planta de coca, a papoula, uma série de outras plantas que são de nenhuma forma ameaçadoras ao ecossistema, não são de nenhuma forma pragas, né? Muito pelo contrário, a gente está proibindo jardinagem. Seria a mesma coisa que você falou assim: olha, é proibido existir sagui, que vai exterminar os saguis do mundo. Não faz o menor sentido, porque é uma espécie que existe na natureza. Exatamente. Então a gente tem que regular outras coisas.
o uso, a venda, a O pessoal tá me extração. zoando aqui. O pessoal tá me zoando porque eu falei que esqueci, né? Aí o pessoal tá dando algumas razões. Não é isso, não. Inclusive, eu lembrei. Tem um livro, Bruno, do Luiz Carlos Maciel, que é um filósofo, que ele escreveu sobre maconha. Eu li garoto. Né? E ele fala sobre o preconceito no Brasil. A análise dele é que a maconha tem um preconceito cultural no Brasil, em parte derivado, tem uma raiz cultural e política, porque a maconha era muito usada nas senzalas, era Sim, droga dos racismo. escravos, né? Então, os brancos achavam que era uma droga que dava preguiça nos negros, que eles trabalhavam menos, né? E depois aquilo cresce e vira dentro do capitalismo, porque a maconha acaba sendo proibida no mundo todo, porque dentro do sistema fordista de trabalho, de que as pessoas têm que trabalhar muito, trabalhar repetitivamente, a maconha distrai você não é um bom trabalhador, você perde o foco, né? Aí, segundo o Carlos Maciel, isso não tinha mais tanto sentido, de acordo com o mundo pós-industrial, em que precisa muito mais de criatividade, não se pede tanto essa capacidade de trabalho repetitivo, né? Então era para a maconha não sofrer mais tanto preconceito, né? Só isso que eu lembrei. Eu acho que isso é uma parte importante mesmo. No país teve muito de racismo, e tanto é que a primeira lei, acho que é uma das leis mais antigas do mundo, na verdade, de proibição de maconha, antes dos Estados Unidos mesmo a proibirem, foi uma lei brasileira que proibiu maconha aqui, mas era um trio de coisas que não podiam ser feitas no começo do século XX, que era maconha, capoeira e candomblé. Imagina a razão. Imagina o motivo pelo qual você proíbe as três coisas dentro de um mesmo pacote de leis. Eram os escravos libertos, era a população de maioria negra, que também é outra questão que a gente esquece. É barato plantar, né? O escravo podia plantar ali na beira do senzala. Mas o que você faz quando você não pode criminalizar uma população pela sua etnia mais? Que é o que a abolição fez. Você criminaliza o que essa população faz. Isso é um truque muito clássico, né? Você não pode prender os artistas, né? Então você criminaliza algumas coisas que eles fazem, os horários deles, ou as substâncias que eles usam, as práticas religiosas deles, os hábitos culturais. E aí você criminaliza algo que prende as pessoas que, na verdade, você quer encarcerar por outro motivo. E o Rio de Janeiro, especificamente, que era a capital e o lugar onde mais isso foi implementado, a gente esquece também, porque a nossa história é tão mal contada, mas o Brasil era disparado o país que mais escravizou africanos do mundo. Nem se compara o volume de escravos que chegaram no Rio aos que chegaram nos portos americanos, muito mais aqui. Sim. E aí, quando a abolição aconteceu aqui, a maioria era negra. Nos Estados Unidos não era assim. Quando eles acabaram com a escravidão lá, eles seguiram sendo minoria. Mas no Brasil eram maioria. E essa maioria precisava ser reprimida de alguma forma, ou a sociedade ia mudar substancialmente. E aí se cria um tipo de polícia, o tipo de lei, o tipo de relação de polícia militar com essas populações que a gente vive até hoje. Então, assim, o que o Eduardo Bolsonaro está falando do CPX é eco da mesma polícia imperial que falava que não podia fumar maconha, praticar capoeira e fazer reza de candomblé. Entendeu? Assim, a gente está tentando controlar a maioria brasileira, que tem uma outra dimensão, tem uma outra composição racial e cultural e outra herança do que os colonizadores brancos ricos e que tem a polícia na mão. Então isso é uma coisa central na proibição da maconha aqui, do país, isso não tem a menor dúvida. E esse aspecto que você coloca, eu acho que tem tudo a ver mesmo com o Fordismo, e também tem uma outra questão que eu acho que é central também, é uma droga contemplativa, né? Ela não é preguiçosa, ela pode ser, e ela pode fazer mal também, isso é importante colocar aqui. É uma droga que ela não é uma panaceia. Se você usar muito, tem gente que se dá mal, tem gente que atrapalha a vida mesmo. Eu mesmo não posso mais usar. Eu usei durante muitos anos, hoje me faz muito mal usar. Mas eu sou um grande defensor dela como algo que possa ser utilizado. Mas ela é uma droga que, em geral, ela não serve muito bem ao status quo. Porque você costuma ganhar alguma perspectiva.
ela é uma droga que te faz refletir. E isso eu acho mais perigoso para o capitalismo, porque o álcool também não é uma droga muito funcional. Ela vai te atrapalhar se você beber na sua fábrica. Mas por que o capitalismo incorpora bem o álcool? Porque ela é uma droga que, em geral, ela dá uma acalmada, ela faz as pessoas suportar melhor a vida dela, de alguma forma. Né? E ela é bastante patriarcal, tem mil questões do álcool. Mas a maconha, ela é potencialmente, ela faz as pessoas refletirem a respeito da vida que elas estão levando. E isso é algo muito indesejável para o capitalismo de alto rendimento mesmo. Seja ele primitivo ou atual. Aqui tem um comentário aqui do José Bittencourt, recomendando um documentário, Cortina de Fumaça. Excelente documentário. Obrigado pela recomendação, Zé. Vou procurar, não lembro se eu assisti. Então, outra coisa, Bruno, que é complicada, é a razão pela qual eu acho o Silvio de Almeida está defendendo isso, é que na Baixada Fluminense, por exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, nas áreas de milícia, a gente ouve muito casos de jovens que são assassinados porque estavam fumando maconha pela milícia. Né? E aquilo é aceito pela comunidade como estava fumando maconha. Né? E tem um componente político ali, porque não é difícil imaginar que tipo de personalidade tem esses jovens. Né? São jovens contestadores, jovens que eventualmente vão produzir algum tipo de contestação sobre, inclusive, o domínio da milícia, são jovens provavelmente de esquerda, entendeu? Então tem um componente político ali que você vê que a extrema-direita, que o Eduardo Bolsonaro joga com isso. É hipócrita, né? Porque a gente sabe que quem conhece a história do Eduardo Bolsonaro, do Cláudio Bolsonaro, sabe que eles são dois fumadores de maconha. O Eduardo viajava para o Havaí para fumar maconha, o outro foi para a Indonésia, o Bolsonaro chegou a ligar para ele, achou que ele ia ser preso, né? Tem a famoso que vazou o WhatsApp, vai ser preso aí porque estava fumando maconha na Indonésia. Claro. Tem histórias, eu conheço gente que morou do lado, vizinha dos Bolsonaro. Falava, o apartamento deles era maconha o dia inteiro. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, só que a extrema-direita tem essa coisa muito hipócrita, né? E usa essa narrativa para ganhar votos, né? Mas é isso aí. Vamos lembrar que os caras sempre xingam como um xingamento piso, assim, maconheiro, né? Eles retomaram isso. Eu achava que era algo que estava meio em desuso. E durante o último ano eles usaram muito maconheiro como um desqualificador de gente de esquerda, que era também uma das formas que a ditadura militar teve, especialmente para acabar com o dissenso. Porque não necessariamente a pessoa é de esquerda ou muito politizada, mas em geral ela não é muito conformista. Em geral ela está meio se escondendo, fazendo algo fora do esperado da sociedade puritana, né? E então também é uma forma de criminalizar o próprio dissenso, né? Alguém que está de maneira muito pequena, mas muito real, ela está se rebelando de alguma forma, mas é rebelando contra, no fundo, as expectativas alheias, né? Não a lei necessariamente. Exatamente. Vamos mudar um pouco de assunto, porque eu queria falar de outra coisa com você também, que é sobre uma figura aqui que eu estou tentando entender o que aconteceu com essa figura. Aldo Rebelo. Rapaz. Isso, Aldo Rebelo. Agora, ele botou... Não, ele está botando uns videozinhos. Ele botou esse videozinho aí no dia 12 de março, né? Já tem uns dias atrás. Ninguém entendeu nada. Eu não posso botar esse vídeo aqui, senão... Porque um videozinho tem uma musiquinha americana. Ainda tem essa. Nacionalista, bota a musiquinha americana. Ninguém entendeu nada, mas é um vídeo horroroso. Típico de extrema-direita, né? Porque não diz nada, só umas imagens, aí bota... Aí bota, por exemplo, uma imagem do MST, tudo muito rápido, né? MST assim, depois tem da extrema, depois tem dos bolsomínios batendo no cavalo lá no 8 de janeiro, depois tem de outra coisa. Ou seja, pinta um Brasil caótico, né? Um Brasil com tudo, só tem quebradeira no Brasil, só quebra no Brasil. Aí depois aparece o Aldo Rebelo num cavalo, rodeado de militares. Tá brincando. Falando de ele foi ministro da Defesa. Então, ele foi. Aí participando. Parece ele no cavalo? Parece ele no cavalo. Enfim, o que você acha? Onde ele quer chegar, o Aldo Rebelo, na sua opinião?
eu não sei onde ele quer chegar. Eu não sei, eu não vi esse vídeo, não tive o desprazer, é uma pena que eu não posso ver agora, mas eu entendo questão de direitos autorais e tal, depois ela via derrubada, mas eu até posso imaginar. O Aldo Rebelo, ele é o cirista extremo, né? Ele é a ala radical do cirismo, hoje em dia. Não porque ele é um cirista original, mas o Ciro foi para esse lugar, né? Vamos lembrar que, assim, se o Ciro fosse presidente, o que é uma chance absolutamente remota, impossível, na minha opinião, mas se ele fosse, isso falar para os eleitores do Ciro Gomes, né, que assim, que eventualmente pode ter um aqui, eu duvido muito, mas o Aldo Rebelo, ele seria hoje, assim, Casa Civil, ele não seria o ministro da Defesa, ele era um dos pouquíssimos homens, era um dos homens de confiança do Ciro Gomes, nos casos que ficou ao lado dele, que o Ciro tinha em alta conta. Eu acho que o Aldo Rebelo está passando por um processo muito previsível, muito comum no mundo todo, em personagens estranhos que acontecem, em geral, caminho muito parecido com o que ele tomou, que é ele está se radicalizando em direção ao que ele entende, assim, ele está igualando a esquerda com a extrema-direita. E ele está criando uma versão muito parecida com o duguinismo, muito parecido com uma direita estranha que está emergindo no mundo hoje, nacionalista, tradicionalista, que se considera anticapitalista, mas já não é mais marxista, que é coisa que ele dizia ser no passado, e absolutamente é contaminado com o discurso de rede social, com uma certa cognição estranha que apareceu em rede social. Eu acho que ele está atrás de um público perdido, um público essencialmente masculino, jovem, que se identifica com esse tipo de discurso e que está reproduzindo essa ideia de que a esquerda e a extrema-direita elas estão se retroalimentando, né? Que, na verdade, a população comum, a população mundial, na verdade, ela está refém de uma falsa narrativa sendo colocada em cima, e aí vai entrando uma série de outras paranoias que também toca em antissemitismo, que toca em conspiração. Ele fala muito no Jorge Soros, né? Fala muito de Jorge Soros, exatamente, de que existe uma cabala, de que existe um controle mundial, os globalistas, né? Que vamos falar. É a mesma expressão, é a mesma expressão que é usada pelo Olavo de Carvalho, que é usada pelo Steve Bannon, que é usado por produtores de fake news nos Estados Unidos como Alex Jones e tal. É necessariamente um braço político dessa machosfera, de uma coisa que é 100% masculina. Você acha assim, você não acha uma mulher falando isso. Muito difícil. E se você achar um perfil, é uma mulher que caiu nessa. Nunca é uma mulher que é a porta-voz disso, você nunca vai escutar isso. É sempre um monte de homem com a ideologia perdida. E eu acho que o Aldo Rebelo, ele é esse cara. Ele é o cara que ele era stalinista em 2006. Eu me lembro de ver ele, ministro, fazendo uma live exaltando o sistema albanês, o sistema da Albânia, que era uma doideira, que era extremamente precário, repressivo, assassino. Ele falava que o modelo dele era o modelo albanês, cara. Isso ele era ministro. Eles são assim ainda. O Aldo Rebelo está junto com a Nova Resistência, são os maiores defensores dele, né? Esse vídeo aí do Aldo Rebelo está cheio de comentário do pessoal da Nova Resistência. O pessoal do cirismo, o que restou do cirismo, né, se tornou uma coisa muito reacionária. Então fizeram spaces agora com o Kim Paim, aquele influencer bolsonarista, né? Fizeram spaces com o Kim Paim? Kim Paim, Eles estão dialogando amistosamente? Aí aquele Gustavo Castanhon ficou defendendo, não, ele é um cara muito bacana, não faz fake news, não. Né? Você sabe que o Gustavo, esses caras, a gente tá falando agora há pouco de maconheiro, né? Que os bolsonaristas chamavam de maconheiro. Você sabe que os ciristas me chamavam de cheirador, cara. Coisa que eu nunca fui. E, tipo, e esse Gustavo ficava falando, e ele sempre falava isso aí, esses caras são da cocaína, eles ficam loucos, que a gente era cheirador, ficava falando isso, eu e o Greg, por algum motivo. Que elegância. E que loucura que eles estão com o Kim Paim, porque você sabe que eu sempre tive um pouco de, não digo
pé atrás, mas eu sempre hesitei um pouco em chamar isso de fascismo, porque eu acho que a gente acaba amalgamando tudo, e acho que precisava de uma leitura específica a respeito da nova resistência, que flerta com extrema-direita, flerta com fascismo, com elementos nazistas, mas eu acho que não dá para jogar no mesmo pacote, talvez seja um fenômeno que mereça uma análise própria. Mas quando você fala que os caras estão abraçados com Kim Paim, já se deu do campeonato, abraçando o Bolsonaro como algo desejável, eu acho que isso, sei lá, eu tinha que ver melhor para conseguir dar uma opinião sólida a respeito disso. Mas eu acho que isso tem a ver com, de algum jeito, cara, tem a ver com o cara do Campari, sabe? Tem a ver com uma crise de masculinidade real, cara. Muito mal analisada, muito mal interpretada. Não, tem a ver também, Bruno, com o que o Ciro fez na campanha e o silêncio agressivo que ele, né? Porque ele se calou completamente. Mas o Ciro é esse cara em crise. O Ciro é o macho em crise também, sabe? Eu acho que tem uma questão política super verdadeira, tipo, ressentida, absurda. O Ciro, ele se acha esse colosso, esse cara que a história brasileira deve ao Ciro a presidência da República. Ele sempre se colocou nesse lugar super esquisito. Ele ficou inconformado que o Lula reapareceu de maneira justa e milagrosa, digo eu, mas assim, aconteceu isso na vida do Ciro Gomes, que para o país foi uma maravilha, mas para o Ciro foi a tragédia shakespeariana dele. Apareceu o Lula, que nunca falou um pio mal do Ciro Gomes, diga-se de passagem, assim, falou uma crítica leve ao Ciro Gomes na vida dele, mas ele fez isso. Mas até esse ressentimento do Ciro Gomes, eu acho que tem a ver com o mundo que desabou para esses caras. O mundo mudou, sabe? A visão materialista histórica que o Aldo Rebelo tinha, em que a Albânia era um farol, e o Ciro Gomes, que tinha aquela visão também dele como o patrono brasileiro, o intelectual, o cara que sabe, vai conseguir fazer. E esses jovens, cara, esses jovens que por mais agressivos que eles sejam, e comigo particularmente foram bastante, eu também, não é que eu tenho empatia, mas eu consigo compreender um pouco o lugar de onde eles vêm. Porque tem um lugar perdido para esses caras. E a linguagem mudou. E eles acabam se escorando nesse vocabulário que eles criam entre eles, de uma crítica que às vezes parte de um lugar real, mas logo ela se deturpa completamente ao identitarismo, às feministas, aos trans, a coisa de gênero e tal, que eles se encontram nesse lugar com o Bolsonaro. Nesse lugar que o Kim Paim vira amigo desses caras. Porque eles não aceitam para onde o mundo está indo em algum lugar. E que não é a mudança climática, não é a desigualdade econômica, não são esses riscos reais que a gente está vendo hoje no mundo, de guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, coisas perigosíssimas. A ameaça que esses caras sentem é no papel de homem que eles achavam que estava compreendido antes, é no que o mundo espera deles. E ninguém espera mais nada deles. A história andou sem eles. E eles não se conformam com isso. O Ciro não se conforma com isso, o Aldo Rebelo não se conforma com isso, e é por isso que eles acabam se aferrando nos mesmos símbolos antigos. Bandeiras nacionalistas, farda, exército. O nacionalismo do Aldo Rebelo é aquele nacionalismo ridículo lá, cara. Que fala que não pode usar termos em inglês no país, e simultaneamente ele fala que os Yanomami são uma farsa. Que não existe Yanomami. Já pensou um negócio desse? Eles falam isso, cara. Que o povo Yanomami não existe. Então, assim, o que é esse nacionalismo deles? Eu acho que ele passa também, não é, eu sei que não resume, mas eu acho que é essa crise de identidade desses homens que perderam o lugar histórico. E o Ciro naturalmente é o candidato deles. Porque o Ciro é o homem brasileiro que perdeu o lugar histórico porque não soube mudar com os tempos. O Ciro é esse cara. O Ciro tinha plenas condições de hoje estar dentro da reconstrução democrática brasileira. Plenas condições. Ele poderia ser ministro, podia ser um formulador, podia ser um senador eleito, poderoso, líder de bancada, podia ser qualquer coisa. Mas ele preferiu não mudar. Ele preferiu se ressentir. E cá está fazendo live agora com o Kim Paim, cara.
O pessoal dele, né? Ele está em silêncio, o que para uma liderança política que participou do processo intensamente nos últimos 4, 5 anos, desde 2016 pelo menos, que ele voltou diariamente, muita entrevista, aí de repente você cria toda uma militância e você para. Você não fala mais nada, você não faz nenhuma conversa, nenhuma live, por educação, por cortesia, né? Você faz uma live com a sua própria militância. Pessoal, é o seguinte, eu estou abandonando a política, não, vou ficar, tô mal, né? Tô mal, deixa eu ficar aqui lambendo minhas feridas uns 100 dias, mas tô tranquilo, tô bem de saúde. Nada, cara. Eu acho super desrespeitoso isso. Esse silêncio total, entendeu? É super desrespeitoso, assim, mas é o lugar que ele se colocou. E como bom ressentido, vai sempre culpar os outros. Vai sempre falar que a culpa é de quem? A culpa é do PT. O que está acontecendo? O vitimismo desses ciristas é impressionante. É sempre assim, um Lula, um cara do mal, junto com os petistas. Por exemplo, eles acham que os artistas, todos aqueles influencers, foram todos pagos pelo PT. Eles acham, já conversei com algum deles. Não, até o Felipe Neto, entendeu? Aí você... Felipe Neto está precisando de dinheiro. O Felipe Neto ele foi lá no PDT para pedir dinheiro, não teve. Pelo amor de Deus, não é possível. Eles falam isso mesmo, que o PDT ia dar dinheiro para o Felipe Neto. Eles acham isso. Você é Jorge Soros. Não, o Bruno é financiado pelo Jorge. Todo mundo é Jorge Soros. É uma coisa, cara, mas isso é ruim. Eu acho ruim. Sabe o que eu acho que é o pior? Que você despolitiza. Entendeu? E o espaço... a gente só consegue recuperar o debate político no país pela política. Pela política, evidentemente, lúcida, né? Baseada em fatos, né? Baseada na ciência. E essa é a grande conquista da modernidade, né? E a grande conquista até do marxismo, né? Foi de você... A grande rixa do Marx com o Proudhon é aquele que chama... A esquerda tem que ser baseada em fatos, em mundo material. Material, mas ficar sonhando com coisas que não existem. Vamos estudar como funciona a sociedade, como funciona o capital, né? Então... Mas é isso, né? Cirão, coitada. Mas é isso. Isso também eu acho que você tem razão. Despolitiza, mas ao mesmo tempo era previsto que ele ia emagrecer também como liderança. Ele acabou em 4º lugar, que é algo que muitas pessoas avisaram que isso ia acontecer. Eu falei, eu não estava sozinho. Eu falei para os ciristas, vocês sigam nisso, que ele vai acabar em 4, atrás da Simone Tebet. Dito e feito. Dito e feito. Entendeu? Porque eu digo isso como alguém que já votou no Ciro Gomes, tá? Eu votei nele em 18. Nunca caí nessa loucuras do Ciro, assim como nunca caí também em nenhuma idolatria de nenhum político. Admiro muito o Lula, mas não... Entendeu? Acabou a campanha, eu não ponho a camiseta do Lula mais, entendeu? Agora ele é o meu presidente, eu quero ver o que ele tá fazendo de errado, de certo, não tô nem aí agora, mas eu vou defender ele quando precisa ser defendido. Mas o Ciro, eu votei no Ciro, porque eu fiz um cálculo na minha cabeça, acho que racional, equivocado possivelmente, mas deu no que deu. Eu achava que o Haddad não tinha a menor chance de ganhar do Bolsonaro no segundo turno, para mim isso era evidente. E fiz um voto desesperado tático. Falei assim, vou votar no Ciro Gomes porque vai que o Ciro Gomes ganha do Bolsonaro no segundo turno. Não foi pro segundo turno. Agora, eu conseguia perceber que existia eleitores, até no ano passado, do Ciro Gomes, parecidos com a minha posição. E o Ciro fez questão de perder cada um deles. Então, ele virou um nicho ridículo mesmo, assim, uma coisa muito pequena, e que depois da eleição emagreceu ainda mais, exatamente porque ele não teve a inteligência de seguir politicamente engajado com o pouco que sobrou de capital dele, que é pouco do ponto de vista eleitoral hegemônico, mas é muita gente. Ele teve seus milhõezinhos de votos. Porra, milhões de votos é bastante voto, cara. Milhões de pessoas, imagina isso, né? Imagina, você tem um canal no YouTube que tem milhões de pessoas. Pô, isso é uma coisa muito importante. Sim, sim. Entendeu? E ele poderia... Grandeza, né? Grandeza, para encaminhar esse pessoal para o lado bom, não deixar o pessoal conversa com eles. Conversa com eles. Fala o que você está lendo. Você está prestando atenção em quê?
que você está prestando atenção, Ciro Gomes? Você está lendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa no mundo? Qual é a sua opinião sobre os Estados Unidos hoje? O que está acontecendo lá? Me fala, eu quero saber. A China, né? Porque ele virou um líder intelectual desses caras. O Ciro, ele não era simplesmente um candidato para esses caras. Exato. Ao ponto de que muitos anularam o voto no segundo turno. Porque era Ciro ou nada. Então tinha uma coisa, novamente, crise de masculinidade, uma coisa paternalista, uma coisa de que ele virou um pouco o paizão, assim. Nos Estados Unidos tem umas figuras assim. O Jordan Peterson, que eu sempre falo dele, que ele parece o Ciro Gomes, de algum jeito brasileiro. E é uma grande pena. Mas também, eu ia só terminar falando disso, que eu acho que tem a ver com, infelizmente, o Ciro ele também foi vítima da rede social. O Ciro, eu acho que ele acabou acreditando no tipo de fã que ele acabou construindo e virou uma retroalimentação. Eu acho o Ciro muito vaidoso que ele é, como quase todo político, né? Mas ele é muito vaidoso. Ele acabou se afogando um pouco nessa dinâmica de rede que os seus fãs o forçaram a entrar. E virou uma espiral mesmo. Uma espiral. A ponto, cara, de você ter uma ideia, assim, aquela live fatídica que o Gregório fez com o Ciro Gomes, até hoje, de vez em quando, tem algum maluco aí que culpa a derrota do Ciro pelaquela live. Que o Ciro estava vindo uma ascendente e veio o Greg e abateu ele em pleno voo e a gente estava pago. Isso foi um plano do PT. Não, mas isso é muito desagradável, entendeu? Eu sei que é minoritário, isso é pouca gente, mas justamente esse tipo de coisa que o Ciro, se tivesse mais responsabilidade, tinha que, né, neutralizar. Não foi isso, fazer uma live, não foi isso. Né, não foi isso, porque ele era amigo desses caras, o Ciro era amigo dos artistas. Né, ele atacou. Sabe o que o pessoal está atacando? Caetano Veloso. Estão atacando Caetano Veloso. Caetano Veloso é culpado, fazia parte do complô. Amigo dele. O Tico Santa Cruz, então, nossa, virou o inimigo mortal deles. Entendeu? O Tico Santa Cruz, meu Deus, coitado, que até o final lá defendeu o Ciro com unhas e dentes. E o cara você tem que respeitar, porque o Tico Santa Cruz fez a coisa mais difícil, cara, e é uma coisa íntegra, na verdade. Uma coisa que você tem que admirar, entendeu? Que ele rompeu publicamente com um amigo dele, com um cara que ele militou e tal. Pô, é difícil fazer isso, né? Por razão nobre, política. E por uma razão política. Demonstra lucidez, cara. O cara acreditava no EPND, tem todo o direito, tem que respeitar. A democracia real é isso aí, cara. O cara defende, aí chega uma hora que ele olha a situação de frente, olha o país, olha os números, olha o Bolsonaro, olha a situação e fala, vou votar no Lula, cara. E aí pronto, ele vira inimigo. Ainda vê o Ciro fazendo o M o tempo inteiro, né? Ainda mais apressa essa decisão. Mas ele fazia isso, ele dava sinalizações. O Ciro, ele também tinha uma coisa muito cínica, na verdade, que ele não... E eu lamento ter que falar do Ciro Gomes, mas enfim. Ele fazia uma coisa muito cínica, que ele não desmentia essas coisas que ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira que o Gregório recebe dinheiro para falar o que ele falou. Ele sabe que é mentira que o Tico Santa Cruz ganhou suborno do PT. Ele sabe que é mentira. Só que ele não vai lá e nega isso. Ele não fala para os fãs, pessoal, eu discordo deles, mas eles não estão ganhando grana, tá? Parem de fazer isso. Ele não faz isso. Ele dá apito de cachorro, que pode ser, que não pode, e também não afirma e também não desmente. Ele fica naquela nuvem que autoriza que esse ruído cresça e a gente viva nesse ambiente conspiratório. Que é o que, na verdade, o cirismo hoje é um lugar muito conspiratório, despregado da realidade. Aí vem esse vídeo do Aldo Rebelo, que eu não vi, mas sei onde vai. E a pessoa acaba onde? Em cima de um cavalo branco, né? Achando que é o salvador da pátria, cara. O Bruno tem que terminar a live, vai começar o programa aqui nesse mesmo link, tá? Muito obrigado pelo convite. Depois a gente conversa outra vez sobre outros assuntos. Mas eu queria só... Espero que a gente mude de assunto do Ciro Gomes. Valeu, cara. Abraço. Valeu, Miguel.